Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 15 de agosto de 2025. A negociação entre um criminoso de guerra e o presidente Donald Trump no Alasca. Quero convidar vocês a inscreverem-se no canal, você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você verá a verdade. Peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com todos vocês. Muito obrigado. Antes da chegada do Putin, um protesto grande no Alasca, na cidade de Anchorage, ou Ancoragem, escrito em português, né? Onde os americanos residentes lá organizaram um protesto pró-Ucrânia, poucas horas antes de uma cúpula onde iria encontrar-se, onde estão reunidos agora, nesse momento, Donald Trump e o ditador da Rússia. E o protesto também se mantém. Segundo informações, o protesto vai se manter enquanto durar a reunião contra a presença do ditador da Rússia em território americano. Eles, cartazes chamando de criminoso, fora Putin, e Trump manda ele embora, coisas nesse sentido, e cheio de bandeiras americanas e bandeiras ucranianas também. De acordo com a Associated Press, o Trump há muito tempo se gaba de se dar bem com Putin e fala dele com admiração, chegando a elogiá-lo como muito inteligente. Por invadir a Ucrânia, será que é por causa disso que ele é muito inteligente? Mas nos últimos meses ele expressou frustrações com Putin e ameaçou impor mais sanções à Rússia, e também o Putin sugeriu as condições de paz a longo prazo para vir negociar a paz na Ucrânia, que na realidade elas não atendem aos interesses da Ucrânia e tampouco os interesses da Europa. Mas Putin mostrou-se disposto a discutir com os Estados Unidos da América, ou melhor, voltar a discutir, porque ele tinha rompido o acordo, o controle de armas nucleares. Em Washington, Trump afirmou que havia 25% de chance de a cúpula fracassar, mas também sugeriu que, caso a reunião fosse bem sucedida, ele poderia levar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ao Alasca para uma reunião. Depois dessa reunião, que ele considera, se for bem sucedida, seria uma reunião entre os três: o criminoso Putin, o líder ucraniano Zelensky e também o próprio Trump, que estariam nessa reunião. A Europa ele não mencionou, provavelmente ele não convidaria a Europa. Trump está mostrando um desprezo muito grande pela Europa nessas negociações, e em geral também. Enquanto isso, Zelensky e outros líderes europeus trabalharam já ontem e anteontem para garantir que seus interesses fossem levados em consideração quando Trump e Putin se encontrarem, que estão encontrados agora em Anchorage. E ele sabe o que a Ucrânia não aceita, e é o reconhecimento de todos os territórios como russo, ou retirar-se de Donbass, que o Putin faz tanta questão, e dos demais territórios, não vai acontecer. A Ucrânia não vai retirar suas tropas. O que poderia, eventualmente, talvez, porque ventilou-se essa possibilidade pelo Trump, depois de uma conversa com Putin, de um cessar-fogo aéreo, ou seja, mísseis e drones deixariam de voar sobre a Ucrânia e vice-versa sobre a Rússia. Isso interessa para o Putin porque as refinarias e outros pontos estratégicos da economia deixariam de ser bombardeados. E para a Ucrânia também interessa porque áreas civis, onde o ditador da Rússia assassina todos os dias, diuturnamente, civis e deixa milhares de vítimas feridas, também, pelo menos por um tempo, deixaria de acontecer. Mas o Trump e Putin se encontraram, estão negociando agora. Não sabemos os resultados ainda, acredito que amanhã que teremos melhor noção, até pela diferença de fuso horário, do que de fato aconteceu e poder fazer uma análise melhor. O presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, recebeu o ditador russo numa base militar lá no Alasca, uma base militar americana, e ele recebeu interessante, Hitler sendo recebido num tapete vermelho pelo presidente americano. Imaginam, Churchill recebendo Hitler com um tapete vermelho em Londres para negociar. Ou Roosevelt recebendo em Washington Hitler para negociar em um tapete vermelho, onde ele desembarca do seu avião. Isso aqui só por Trump mesmo, que eu não consigo entender a cabeça do Trump. Os dois líderes se cumprimentaram com um aperto de mão. Trump chegou a aplaudir o presidente russo
Ao ele descer do avião dele, ele teve que caminhar alguns metros até chegar a Trump, e o Trump aplaudia a chegada triunfal do criminoso, assassino, genocida Trump, que veio para negociar a Ucrânia. Trump, eles apertaram as mãos. Enquanto eles apertaram, caças F-22 e bombardeiros B-12 voaram sobre eles. Jornalistas gritaram com Putin, perguntando se ele pararia de matar civis, mas ele permaneceu em silêncio, como um criminoso, né? Psicopata. Os líderes então entraram no mesmo carro, onde, segundo a mídia russa, uma conversa informal teve início. Anteriormente, o secretário de imprensa de Putin, Dmitry Peskov, falou à CNN que as conversas entre Putin e Trump poderiam durar no máximo em torno de 7 horas na data de hoje. Vamos aguardar os resultados para trazer resultados melhores durante o dia de amanhã. Não sei se vai ser no primeiro, segundo, no terceiro vídeo, mas assim que a gente tiver certeza das conclusões e para que rumo as coisas vão andar, para não ficarmos chutando. Mas quero também discutir aquilo que o Putin estava preparando para mostrar que tem força e dizendo que tomou territórios em Pokrovsk, naquela região ali em Donetsk. Foi confirmado algumas horas antes da chegada do Putin que, de fato, aquilo que ele dizia estava em mãos dos ucranianos, ou seja, ou os ucranianos recuperaram, ou os russos nunca estiveram lá. Estiveram de passagem e foram mortos pelas forças de operações especiais ucranianas. Inclusive foi chamado para atender essas necessidades ucranianas, dessa infiltração russa, que foi uma infiltração, torno a dizer, não foi um rompimento da defesa, a Brigada Azov, que resolveu o que faltava ali e expulsou os russos, expulsou-os, mandando-os para o inferno. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Amanhã teremos melhores notícias sobre esse assunto, que é o mais importante do que está acontecendo nessa guerra, porque vai decidir o futuro, se a guerra continua ou se a guerra vai ter uma parada temporária ou se ela para definitivamente. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Rezemos pela paz da Ucrânia. Amém.